A cultura hacker, ela é uma cultura, por si só, extremamente inclusiva, porque ela é uma cultura construída na base do conhecimento, do famoso show me the code. Eu acho que o primeiro grande desafio que a gente tem, que a gente sempre teve, foi em como traduzir o que a gente quer falar de uma forma que a audiência consiga entender. Isso sem falar da questão de diversidade, né? Que na área de segurança, na área de tecnologia em geral, e também na área de segurança, a maioria dos profissionais são homens brancos, entendeu? Então não adianta as empresas focarem só em querer contratar o profissional sênior, que são poucos, né? E deixar de lado essa massa gigante de pessoas que estão querendo entrar. Sejam muito bem-vindos ao TechSec Podcast. Hoje é daqueles episódios lendários que você vai escutar uma, duas, três, muitas vezes. Hoje o TechSec Podcast recebe um ícone da segurança da informação, ou melhor, um evangelista sobre o tema, e a gente vai falar sobre esse termo já já. Eu vou pegar exatamente a mesma introdução que eu vi no LinkedIn do nosso convidado, porque ela tá muito boa. Vamos lá, música de suspense no ar. Nosso convidado de hoje é o Lord Anquises Moraes, nasceu da casa hacker, primeiro de seu nome, nascido em ciência da computação, workaholic de segurança, breaker ou aquele que barra ou bloqueia cyberataques e observador da Deep Web. Além disso, é cyber-evangelista no C6 Bank, fundador da Security Sites São Paulo e chanceler supremo do Garoa Hacker Club. Riforshina Wonsi, Latam Women in Cybersecurity, diretor da Cloud Security Alliance, especialista em segurança e proteção do cyberespaço. Então é isso, sem mais, e é com muita honra que a gente recebe aqui no Reino TechSec Podcast o Lord Anquises. E aí, Anquises, muito obrigado por estar aqui com a gente. Como estão as coisas? Cara, é uma honra te receber aqui no Reino TechSec Podcast. Opa! Oi, Gustavo, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. É um prazer bater esse papo aí com você, né? Assim, tô super aí empolgado aí. Espero que a galera também goste aí da nossa conversa. Obrigado aí pela introdução, né? Acho que deu para ter uma ideia pela minha introdução. Primeiro que eu sou meio zoeiro, né? Gosto até de usar comigo mesmo, né? Então, essa bio zoeira tá inclusive acho que no meu LinkedIn, se não me engano. Exato, tá lá mesmo. Né? Não sei se todo mundo enxergou a referência a Game of Thrones, né? Mas enfim, né? Tá aí. E também, né, pela bio já dá para ver também que eu participo de várias comunidades, né, dentro da área de segurança, né, desde o Garoa Hacker Club, a Cloud Security Alliance, a ONCE, que é uma comunidade super legal para promover a inclusão de mulheres no mercado. E eu também já participei de algumas outras comunidades no decorrer do tempo e tal, né, e estou sempre disponível. Maravilha. Anquises, vamos começar então do começo. Eu creio que você já sabe que o nosso rito inicial aqui do TechSec é justamente saber um pouco melhor sobre o nosso convidado. Então conta pra gente, quem que é o Anquises, fora toda essa introdução cinematográfica que a gente fez agora? O que o Anquises estudou lá atrás e qual que foi a trajetória para você chegar nessa área da tecnologia e da segurança? Bom, vamos lá, né? Assim, começa que eu já sou de uma geração bem pioneira no mercado, né? Então, assim, já tenho lá meus bastante anos de idade aí de carreira, né? E, assim, na verdade, foi uma história até que chega a ser engraçada, né? Quando eu comecei no mercado, na verdade, assim, ainda não existia mercado de segurança, a internet estava começando, né? Tudo começou porque, quando eu tinha lá meus 15 anos, minha mãe virou para mim e falou assim, filho, você vai estudar computação porque é o futuro. Eu não sabia o que eu queria da vida, eu falei, tá bom, mãe. E aí, me colocaram num colégio técnico de processamento de dados na época, né? Onde eu aprendi linguagens que estão super na moda, como COBOL, Fortran, né? E algumas coisas assim. Aí depois eu passei da universidade, fiz ciência da computação, e aí depois eu entrei lá para o meu primeiro estágio. Do meu primeiro estágio já virou emprego, e aí esse estágio emprego foi numa empresa que era revenda de extrações de trabalho, né? Da Sun, né? Então eram servidores aí bem, né, de uso bem específico, né, e bem parrudos, né, para a época. E o meu segundo emprego foi num dos primeiros provedores de acesso à internet. Então, eu já entrei trabalhando na área de infraestrutura, né,
e suporte técnico, né? Foco em infraestrutura, servidores e tal, e participei da montagem aí, cuidava quase que sozinho desse provedor de internet, que daí depois já virou, eu comecei a me preocupar com a questão de segurança naturalmente, né? Ou seja, a internet estava no começo, né? Os provedores surgindo, os usuários surgindo também, e surgindo os primeiros cyberataques também, né? Eu comecei a pegar já logo desde o começo. E aí, de cuidar da infraestrutura do provedor, de repente eu vi algumas coisas acontecendo, ia estudar, falava, ih, então eu estou sendo atacado. E agora, como que eu faço? Aí como que eu me defendo, tal. E a partir disso eu acabei entrando na área de segurança naturalmente. Meu terceiro emprego já foi numa revenda de produtos de segurança na época, né? Nessa época, isso foi em 96, 97, 98, mais ou menos, né? Nessa época, fazer segurança era você instalar antivírus na máquina e, quando muito, botar um firewall na rede, né? E o suprassumo da segurança era você ter um IDS na rede, né? Que era um dispositivo que ficava monitorando a rede para qualquer tipo de ataque. Isso era o suprassumo, assim, para a época. E hoje você não faz segurança com menos do que umas 20 ferramentas diferentes e alguns milhões de reais para montar uma infraestrutura, né? Então, o budget é muito importante, né? Principalmente. E aí, né? Vamos falar de budget, mas também de pessoas. Já antecipando algumas perguntas que a gente faria lá na frente. O que é segurança da informação, antes de tudo? Eu já perguntei para algumas pessoas antes e eu quero compilar depois algumas respostas para mandar aí essa biblioteca para os nossos ouvintes. Então, na sua visão e com base nessa sua experiência, o que é segurança da informação? Olha, na minha opinião sincera e de uma forma mais resumida possível, para mim, segurança simplesmente é fazer as coisas do jeito certo, entendeu? Simples assim. E muito do nosso trabalho do dia a dia de segurança é buscar jeitos de impedir que as pessoas façam as coisas da forma errada ou corrigir as coisas que foram feitas de forma errada. Então, assim, no mundo ideal, assim, tipo do país da Alice das Maravilhas, né? Assim, tipo, os desenvolvedores iriam desenvolver os softwares seguindo as boas práticas e aí o OWASP Top 10 não teria nem razão de existir, né? O OWASP Top 10 está aí há mais de 10 anos, acho que 15 anos, se não me engano, e há 15 anos a gente está fazendo exatamente os mesmos erros, praticamente, né? Então você fala, caramba, velho, peraí, né? Onde que a gente mudou? Os usuários caem em golpe do WhatsApp, o golpe mais besta possível, a galera cai, né? E aí a gente tem esse desafio de proteger o usuário dele mesmo, né? Para que ele não faça besteira. Desde sempre, a senha mais usada em qualquer estatística que você pegue é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, segurança, na minha opinião, tem muito assim de você fazer a coisa do jeito certo. Porque se você não, né, se a gente começasse a fazer as coisas do jeito certo, a gente não teria tantos problemas de segurança. Essa é a resposta curta do Anquises, que acabou virando uma resposta longa, né? Mas a resposta curta é justamente isso: fazer segurança é fazer as coisas do jeito certo. Aí, a resposta acadêmica seria: segurança é garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos seus ativos de informação, tecnologias, usuários, etc. Perfeito. Muita gente fala muito dessa definição acadêmica, né? É muito bom olhar sob a visão ali dos nossos ouvintes, desses convidados. E aí, como é que tem sido? Você hoje está trabalhando como um evangelista de segurança da informação. O que é isso? Então, o que acontece? Eu, assim, todos os anos de carreira, passei por várias empresas, né? Trabalhei na área de telecom, cuidando da parte de segurança. Aí, depois, recentemente, eu trabalhei tanto na VeriSign como na RSA, né? Duas empresas grandes aí na área de segurança. Na VeriSign, eu comecei a trabalhar com a parte de inteligência de ameaças, né? Threat Intel. Na RSA, eu trabalhava lá no time deles de prevenção a fraudes. E aí, de repente, eu fui convidado para trabalhar no C6 Bank, onde eu trabalho atualmente, para fazer algo totalmente diferente, que era ser a pessoa responsável pela parte de cultura e conscientização do banco, relacionamento com as comunidades de segurança, porque
o pessoal já tinha essa preocupação desde o começo do surgimento do banco, de que a gente tinha que construir um banco, né, de uma forma mais segura possível, com a preocupação de segurança já enraizado no DNA do banco. E eles contrataram uma pessoa, que no caso eu, para cuidar dessa parte de cultura e conscientização. Aí, de repente, eu virei e falei assim, caramba, eles vão pagar um salário para eu fazer uma coisa que eu já fazia de graça, né, que é dar palestra, fazer relacionamento com comunidade, organizar evento. E aí eu embarquei nessa jornada aqui no C6 Bank, né? E realmente a preocupação é justamente essa, assim, é o lado humano da segurança, ou seja, como educar os usuários. Assim, na verdade, eu foco tanto nos usuários corporativos, né? Os C6ers que a gente chama aqui no banco, mas também os próprios clientes, né? Então, como educar as pessoas com relação aos riscos que elas correm no dia a dia e os cuidados básicos que elas têm que ter. Então, não usar senha fácil, não anotar a senha, não compartilhar a senha, não acreditar em tudo que você vê na internet, desconfiar sempre. Então, você recebe uma oferta com um desconto super, hiper maravilhoso, assim, tome cuidado que pode ser golpe. Um parente seu te manda um WhatsApp pedindo dinheiro emprestado, confirma se realmente é esse parente antes de mandar o dinheiro para essa pessoa. Então, a gente vê que, diariamente, por mais que as empresas investam em tecnologia, né, Firewall, XDR, CASB, SAST, sei lá, tem uma sopa de letrinhas assim, tipo, já praticamente incontável. Já. Mas, por mais que as empresas investam em tecnologia, tem o lado humano que continua muito vulnerável e que, às vezes, cai em golpes assim, absurdamente fáceis, entendeu? Para você ter uma ideia, eu acho que assim, né, de cada 10 profissionais de segurança que você falar sobre cyberataques e tal, 10 deles vão citar o caso do Colonial Pipeline, que foi uma das grandes distribuidoras de petróleo e gasolina lá dos Estados Unidos, que ficou fora do ar por conta de um ataque de ransomware no ano passado, ou retrasado, acho que foi no ano passado, né? E essa empresa gigante, né, ela foi invadida por um ransomware, teve que parar a distribuição de gasolina por alguns dias, causou tipo uma crise lá nos Estados Unidos, né? E essa invasão ela aconteceu porque um usuário ele usava o mesmo e-mail e senha corporativa num cadastro de um site de terceiros lá. E essa senha vazou, né? Porque hoje em dia a gente tem vazamentos de senhas praticamente todo dia, quase, né? E aí nesse outro site que não tem nada a ver com a empresa, né, a pessoa tinha cadastrado o e-mail e senha idêntico, e aí aquela senha vazou, alguém foi lá e falou assim, vamos testar se isso aqui funciona na VPN dos caras, e funciona. Né? Então, hoje, se a gente for parar para analisar os grandes cyberataques que acontecem na maioria das empresas, quase todos eles têm um componente de erro humano que poderia ter sido evitado com um pouquinho de atenção e de educação, de conscientização do pessoal. Então, não adianta a gente ficar nessa paranoia de investir em tecnologia assim, sem parar, se o fator humano não está sendo investido. Se não me engano, na última pesquisa da Verizon, né, Verizon Data Breach Report, que é uma pesquisa bem reconhecida do mercado, 82% dos incidentes são causados por fator humano, né? Boa. Cara, uma pergunta em cima disso que você respondeu. Qual que tem sido o seu desafio para traduzir, Anquises, temas técnicos para pessoas mais leigas, que é o público geral hoje das corporações? Então, poxa, eu tenho a vulnerabilidade X, um ransomware. Como que você explica o risco disso de uma maneira que as pessoas vão entender? Assim, eu particularmente eu tenho a sorte assim de ter essa facilidade de falar de uma forma fácil e não focar tanto no techniquez. Mas o que eu vejo é que justamente a maioria das pessoas, principalmente nós técnicos, né, minha formação é totalmente técnica, né? Nem eu comentei, eu comecei minha carreira em educação na área aprendendo programação COBOL, né? Então nunca usei profissionalmente, mas eu aprendi e adorava programar em COBOL. Mas, enfim, todos nós, assim, da área técnica, a gente acaba ficando muito no techniquez. Então, assim, eu conheço profissionais excelentes, que eu até não vou mencionar aqui,
mas são pessoas sensacionais, mas que na hora que eles vão explicar, eles ficam tanto no techniquez que chega um momento que até eles mesmos se embananam e não conseguem passar a mensagem. Por mais simples que fosse a mensagem, e por mais óbvio que fosse a mensagem, eles acabam se embananando tanto em tentar falar no techniquez, explicar o techniquez com mais techniquez, usando termos, siglas, expressões, que a mensagem acaba não chegando na pessoa. Então, eu acho que o primeiro grande desafio que a gente tem, que a gente sempre teve, foi em como traduzir o que a gente quer falar de uma forma que a audiência consiga entender, sem perder conteúdo, sem perder a qualidade no que a gente está falando. Então, por exemplo, jornalista, ele é um profissional especializado nisso, né? Sei lá, trabalha lá no Jornal da Globo, no UOL, no SBT, tanto faz, né? O jornalista é um profissional genérico, em que ele senta com um especialista do direito, da tecnologia, da segurança, da biomedicina, ele pega as informações e traduz de uma forma que a audiência pública genérica daquele jornal consiga entender. Lógico, às vezes eles perdem um pouco, eles simplificam, né? Normalmente eles simplificam a parte técnica por trás, tal, né? Às vezes até erram, né? Pecam por errar um pouquinho na hora de simplificar essa explicação, mas eles são especialistas nisso. E é isso que falta muito do nosso lado, é essa capacidade de simplificar e tornar a mensagem facilmente compreensível. Esse acho que é o primeiro desafio que sempre existiu. E hoje, a gente tem um desafio diferente também e complementar, que é o formato de mensagem que a gente agora está acostumado a ouvir, né? Então, assim, não adianta eu te mandar um texto de 20 páginas sobre os riscos do Hansa. Você não vai ler, ninguém vai ler, eu não vou ler. Né? Se eu escrever esse texto, eu não vou ler o texto que eu escrevi. Né? Eu vou pegar aquele textão, ler o primeiro parágrafo, passar correndo para ver alguma figurinha bonitinha, interessante, que dá para entender alguma coisa, e vou ler talvez o último parágrafo e acabou. Né? Então, hoje a gente tem um grande desafio, que é tornar a mensagem simples e rapidamente consumível. Né? Outro exemplo, se eu te mandar um áudio de 5 minutos no WhatsApp, você vai querer me matar. Né? Se eu abro meu WhatsApp, meu Instagram, e eu começo a ver um vídeo que nos primeiros 2 segundos ele não me captou a mensagem, ele não me capturou, eu já não entendi a mensagem, o propósito, eu vou partir para o próximo. Se o vídeo tem 5 minutos, eu nem assisto. Né? Então, hoje a gente está muito acostumado em consumir conteúdo simples e curto e objetivo. Então, não adianta eu querer fazer um vídeo explicando a história do Hanzo e por que isso aconteceu, e aí explicar detalhadamente, tecnicamente, como ele funciona, e aí para falar que existe um problema que você tem que evitar. Não, eu tenho que fazer um vídeo de 10 segundos dizendo, olha, isso é ruim, isso é perigoso, funciona assim, você tem que evitar isso, senão vai dar merda. Então, a gente tem... né? A gente tem esse grande desafio de transformar a mensagem, por mais complexa que ela seja, em algo super simples, rápido e objetivo. Isso funciona para o usuário final, por exemplo, um cliente de um banco, um cliente de uma empresa de telecom, ou de uma companhia aérea, mas funciona também para o usuário corporativo. O usuário corporativo ele não quer fazer um treinamento de 2 horas sobre segurança, sobre privacidade. Ele acaba fazendo, às vezes, porque é obrigado, porque existe regulamentações e legislações que recomendam ou que até mesmo exigem, e aí existem sistemas corporativos que obrigam a pessoa a ficar lá 1 hora na frente da tela. Mas a pessoa vai estar lá 1 hora na frente da tela e fazendo outra coisa, né, no celular, jogando joguinho ou respondendo no meio do trabalho no celular. Porque você não vai prender a atenção de ninguém durante 1 hora. Exato, cara. Eu vejo muito esse desafio. Hoje eu atuo como responsável como conscientização aqui na empresa onde eu trabalho, e esses desafios, eles são rotineiros, né? De você traduzir exatamente termos técnicos para garantir o engajamento de todo mundo. Exato. E outra coisa também, que eu aprendi também, a forma mais eficiente de você trazer isso é você tentar adaptar para a realidade da pessoa. Ou seja, eu tenho que fazer um treinamento genérico para todos os 5 mil funcionários a fazerem, eu tenho que fazer um treinamento genérico. Mas o que vai ser mais efetivo, por exemplo, é eu pegar o time comercial, por exemplo, pegar uma das reuniões semanais que o time vai
e de repente eu peço 5 minutos de pauta lá, só para dar um briefing sobre os principais cuidados que eles têm que ter, entendeu? Isso acaba sendo muito mais eficiente, porque você vai pegar a pessoa no dia a dia dela, dentro do contexto que ela está, né? No momento em que ela está propensa a receber informações. Então, né, de novo, eu tenho que manter aquela campanha ou aquela ação meio que genérica para todo mundo? Tenho que manter também, porque é meio que o fundamento, né, meio que a base. Só que se eu quiser ser mais efetivo, eu tenho que, para cada time, né, focar na realidade daquele time e fazer algo direcionado dentro da realidade daquele time, e de novo, né, sendo uma mensagem simples, fácil, objetiva, que a pessoa, né, adapte no dia a dia, ou seja, traga exemplos do dia a dia, traga orientações do dia a dia, faça correlação com problemas da vida pessoal. Então, quando eu estiver falando sobre a importância da senha dentro dos sistemas corporativos, eu tenho que lembrar a pessoa de que, olha, você tem segundo fator de autenticação no seu WhatsApp também, para você não sofrer fraude, né? Então, trazer esses exemplos e esses contextos aí dentro do dia a dia da pessoa, para sensibilizar ela mais fácil, né? E você fica presente, né? Porque você carregando essa bandeira de segurança, quando você está em uma reunião de time, naturalmente as pessoas vão pensar em segurança. Aí você ganha com essa parte também, né? Na verdade, assim, só de andar no escritório, o pessoal já pensa em segurança. Lá vem o cara de segurança. Será que eu bloqueei minha máquina? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Né? Já aconteceu cenas assim, muito engraçadas. Assim. Uma vez eu estava no elevador, a gente estava descendo para almoçar, entrou um colega no elevador e falou assim, né? Putz, eu não sei se bloqueei minha máquina. Eu falei, não, relaxa, tá tudo bem para almoçar. Tal. Aí a gente desceu, ele desceu no térreo, eu voltei para andar e fui na mesa dele para ver se a máquina estava bloqueada. E estava bloqueada. Né? Se tivesse desbloqueada, eu ia fazer uma zoeirazinha, né? E isso também é uma coisa muito comum de fazer, né? E o que eu particularmente eu faço assim, quando é entre o pessoal do próprio time de segurança, a gente zoa mesmo, né? Troca fundo de tela, manda e-mail convidando para o churrasco. Uma vez o meu chefe deixou a máquina desbloqueada, eu entrei no e-mail dele e mandei e-mail para todo o time, dando aumento para todo mundo, entendeu? Infelizmente ele cancelou depois, mas eu tentei, né? E quando é uma pessoa de outro time, né, que você não tem esse nível de intimidade assim, eu simplesmente abro um arquivo abro o Word da pessoa e boto bem grande assim em letras garrafais, né? Na próxima vez, tome cuidado e bloqueie seu computador. Então assim, fica uma coisa educativa sem ser intrusiva ou ofensiva, né? Mas nesse caso que eu falei do meu colega no elevador, né, a sorte dele é que a máquina estava bloqueada. E isso é uma coisa legal também. Quando você passa a tomar esses cuidados no seu dia a dia, eles acontecem automaticamente e a gente nem percebe, né? É que nem assim quando você sai de casa. Quantas pessoas saem de casa e voltam para confirmar se a porta está trancada? Já faz parte da nossa rotina você sair de casa e passar a chave, né? Com tecnologia, né, deveria ser a mesma coisa, né? Assim, eu acabei de usar o aplicativo, eu encerro aquele aplicativo. Acabei de levantar da minha mesa para pegar um café, eu bloqueei automaticamente a máquina, né? E às vezes eu faço sacanagem mesmo. Eu estou sentado no escritório, né? E tá um colega falando com o outro, assim, de ladinho, assim, virado de lado aqui. Eu já chego por trás da pessoa e já começo a mexer na máquina dela, assim, só de sacanagem para dar o susto, né? Mas às vezes, assim, é bobeira, mas às vezes esse segundinho é suficiente, por exemplo, para uma pessoa maliciosa e mal intencionada fazer alguma coisa. Os 10 segundinhos que você virou de lado para conversar com um colega, é o tempo que uma pessoa maliciosa e com essa malícia, né, consegue, sei lá, plugar um pendrive na sua máquina. Já aconteceu comigo não, com um colega, a gente estava num evento de segurança, né? Inclusive era um evento, não é aqui no Brasil, mas um evento que tem uma certa tradição de ter muito caso de computador roubado, né? E aí esse colega, ele estava sentado para assistir o evento com a mochila do lado, ele virou para o lado para conversar. Quando ele virou, questão de segundos, roubaram a mochila dele com o notebook de dentro, né? Né? Inclusive nesse evento já roubaram o notebook do palestrante em cima do palco, né? Mas enfim. Caramba! Quando o criminoso, né, ou a pessoa mal intencionada tem a lábia, ela faz milagres, né? Então, assim,
às vezes, assim, a questão de segundos que a pessoa mal intencionada precisa da sua falta de atenção para fazer alguma coisa. Por isso que a gente tem que estar sempre atento, né? Caramba, perfeito. Desse evento aí não sabia desses fatos não, viu, Anquises? Na verdade, eu já vi dois eventos em que roubaram o notebook na frente do palco, assim, um no Brasil e outro no outro país, assim. Caramba, cara. Ó, uma pergunta polêmica agora. Muito se fala que o fator humano ele é o elo mais fraco da segurança da informação. O que você acha disso? Tem muita gente que fala que não é, viu? Não podemos tratar os seres humanos como o elo mais fraco dessa corrente. A gente precisa falar que o processo é o elo mais fraco. Mas qual que é a sua visão sobre isso? Então, assim, segurança ela é aquela famosa tríade do processo, pessoas e tecnologia, né? Ou ferramentas, né? Então, é, tem que existir as três coisas, né? Ou seja, ferramentas para garantir monitoração, bloqueio de acesso, controle de acesso, né? E o que mais for preciso, né? Validação de código, análise de vulnerabilidade, sei lá, né? Milhões de ferramentas aí que a gente tem. Só que junto a gente tem que ter investimento também em processo, né? Porque o processo é o que diz, né? Assim, o que exatamente você tem que fazer e é o que de alguma forma garante que a gente sempre faça as coisas da mesma forma, ou pelo menos da forma correta, né? Então, se eu tenho um processo de, por exemplo, entrou um funcionário novo na empresa, né? Eu não posso simplesmente pegar um computador da caixa, instalar do jeito que eu quiser, entregar o computador para aquela pessoa. Não, eu tenho que ter preferencialmente uma imagem já pronta de todas as ferramentas, de todas as configurações que aquela máquina vai ter. Eu tenho que ter uma listinha do que eu tenho que fazer, customizar tal coisa, bloquear tal coisa, dar acesso a tal coisa, criar usuário com permissão A, B ou C. Então, esse é só um exemplo prático, né? Tem a política de segurança que vai dizer assim, olha, quais são os cuidados, os requisitos, as exigências que a gente tem que ter do ponto de vista de segurança dentro da organização, e é ela que vai te dar base para tudo que você vai fazer em termos de controles, monitoramento, etc., né? E inclusive conscientização dos usuários. Então, é fundamental que a empresa tenha essa parte de processos também, né? E em terceiro lugar também, né, assim, mas não menos importante, é a questão das pessoas, do ser humano que está aí, né, que a gente está trabalhando, que a gente tem que proteger também, né, que é o ser humano que também está suscetível a erros e falhas, desde o ser humano que é o usuário que pluga um pendrive infectado na máquina, ou compartilha a senha de um sistema com os colegas, ou usa uma senha trivial, também é o ser humano que é o desenvolvedor que está codificando uma ferramenta com bugs óbvios de segurança, ou é a pessoa de infraestrutura que não customizou direito os servidores e implementou um servidor com uma vulnerabilidade, sei lá, de rede dentro do ambiente, enfim, todos essas pessoas, né? Então, por exemplo, né, quando a gente fala em desenvolvimento, em ambiente de desenvolvimento de software, etc., é clássico, você tem que ter um ambiente de desenvolvimento separado do ambiente de testes, separado do ambiente de produção. Mas nós estamos aqui agora em 2022 e até hoje, Gustavo, eu tenho certeza que existe muita empresa por aí onde o desenvolvedor, ele, quando ele quer e quando ele precisa, ele já vai e codifica direto na máquina de produção, né? Então, você tem lá o seu aplicativo, o seu site rodando, ele vai lá, já mexe e já salva e já está valendo. Ele não tem uma máquina, não tem ambiente segregado, ele não testa antes de mandar para a produção. Ou no máximo, né, o famoso na minha máquina funciona, eu botei lá, né? Então, isso, por exemplo, assim, é um caso clássico onde eu falhei em ferramenta, processo e tecnologia. Eu não criei um ambiente segregado, né, e com controles de segurança para que, por exemplo, o meu desenvolvedor ele não tenha acesso ao ambiente de produção. O máximo que ele vai ter é num ambiente de testes de homologação, e quando ele falar que está pronto, eu vou ter um processo em que uma outra pessoa vai chegar e vai copiar o código do ambiente de homologação para o ambiente de produção, né? Eu não tenho meu desenvolvedor conscientizado da importância de ter essa separação de ambientes, de qual que é o risco que existe em ter, né, de repente, ele acessando o ambiente de produção direto. Então, aí, esse é um exemplo clássico de falha de processo, pessoas e tecnologia.
Então, a gente tem que investir nas três frentes. O que eu vejo, isso assim, eu vejo na prática, tá, assim, acontecer, é que é muito comum as empresas investirem muito em ferramenta, pouco em processos e nada em pessoas. E por que eu acho que isso acontece? Acho que deve ter vários fatores aí em cima disso, né? O primeiro fator é que a ferramenta é palpável, né? É um software de antivírus, é um token de segundo fator de autenticação, é uma ferramenta de SAST que vai ficar validando aí a segurança do seu código, ou seja, é uma coisa palpável que custa muito caro normalmente, mas que te traz um resultado palpável, te gospe uma informação a respeito do nível de segurança da sua empresa, se está sendo atacado ou não está sendo atacado, se você está vulnerável ou não está vulnerável, né? Então, isso por si só faz com que seja mais atrativo você investir numa coisa palpável do que você investir em ferramentas para implementar um processo, em consultoria para criar uma campanha de conscientização, né? O segundo fator que eu acho também que deve influenciar isso daí, do meu ponto de vista, é que é o seguinte: a maioria dos profissionais que a gente tem na área de segurança são profissionais com formação técnica. Eu sou um cara técnico, fiz colégio técnico, ciência da computação, trabalhei na área técnica e, de repente, agora fui convidado a trabalhar com a parte de conscientização. Mas, assim, a maioria dos executivos que a gente tem hoje no mercado, eles vieram de uma carreira técnica. Então, naturalmente, eles têm uma tendência a se preocupar, focar, né, e priorizar a parte técnica da segurança. Então, preciso investir em ferramenta, eu preciso atualizar minha ferramenta, eu preciso comprar a nova ferramenta que o Gartner está recomendando, né? Então, acaba que a gente já é acostumado a focar muito em tecnologia. E pior ainda, tá? Isso eu também falo assim, como comunidade. Nós, como profissional e como comunidade, a gente valoriza, né, eu vejo muito assim, pela comunidade técnica, né? A gente valoriza muito o conhecimento técnico e desdenha a pessoa que trabalha com conscientização, com processos. Política de segurança é chato, não serve para nada. Por que eu tenho que escrever um processo de resposta a incidentes de 20 páginas? Por que eu tenho que fazer esse preparativo? Por que eu tenho que ter uma ferramenta para fazer controle de acesso? Né? Você está preocupado em fazer o pentest, em pegar o resultado do pentest, jogar para o C-Search, que está vendo incidente, que você vai ver isso lá no seu log do Splunk, entendeu? Então, a gente como profissional, a gente como comunidade, a gente ficava focando muito na parte técnica e não dando atenção devida para a parte de processos e pessoas. Então, eu sinto que a gente tem muito isso no mercado. Caramba, que aula, hein, Anquises? Poxa vida, deu vários insights aqui. E agora, voltando à questão que a gente falou lá no início, relacionada a budget. Anquises, para todo o board de executivos, para todo alto escalão das empresas, fala para a gente, principalmente para o executivo que está escutando a gente agora, qual que é a importância da gente investir dinheiro para reforçar os temas de conscientização na empresa? Tá bom. Me dá só um segundinho, eu vou te dar um exemplo real, tá? Há pouco tempo atrás, saiu uma notícia em alguns portais de notícia que falava o seguinte, né? Os bancos brasileiros gastaram 5,7 milhões de reais com treinamentos em cibersegurança em 2021. Aí você fala, caramba, 5 milhões de reais é bastante dinheiro, né? Eu me aposentaria com muito menos do que isso, né? E aí, essa mesma notícia, ela falava o seguinte: os gastos totais dos bancos em tecnologia, englobando as despesas e investimentos, devem atingir 35 bilhões nesse ano. Aí você fala, peraí, eu estou dizendo que os bancos investem 35 bilhões em tecnologia e 5 milhões com treinamento, ou seja, dá uma diferença de 7 mil vezes, entendeu? Essa conta matemática, fazendo uma continha bem de padeiro, tá? Isso
é uma notícia real que saiu há pouco tempo, depois eu te mando o link aí se você quiser colocar como referência e tal, mas é um caso real. E eu, particularmente, né, de novo, né, eu trabalhei já em várias cadeiras na área de segurança nesses mais de 20 anos que eu tenho de carreira, e já trabalhei em consultoria também, em fornecedor de tecnologia, e uma coisa que eu já vi acontecer muitas vezes é você vender um projeto, sei lá, de R$ 1 milhão para implementar uma ferramenta, e aí tinha uma linha lá de R$ 10 mil de treinamento. E aí o gestor, para economizar dinheiro, o que ele faz? Né? Ele vai gastar 1 milhão na ferramenta e corta aquela linha de R$ 10 mil de treinamento para a equipe dele saber usar a ferramenta. Então ele acaba gastando R$ 1 milhão numa ferramenta que a equipe não vai saber usar, porque o custo mais baixo do projeto, que era o treinamento para usar a ferramenta, a pessoa quis cortar no final das contas, né? Para fazer uma economiazinha de dinheiro. Então, isso assim, né, eu já vi a minha carreira inteira isso acontecer em vários momentos, tá? Não é um caso só, isolado. Então, eu acho que assim, a gente não pode desdenhar a importância de processos e pessoas dentro do escopo de segurança. Da mesma forma, eu já vi empresas investir muito em ferramentas de monitoramento, detecção de ataques, tem teste, né, teste de vulnerabilidade, etc., e não gastar nada em ferramentas que auxiliam no seu processo do dia a dia. Então, enquanto o analista lá de segurança técnico está lá trabalhando com as melhores ferramentas do mercado, o pessoal de gestão de acessos está fazendo controle numa planilha Excel, né? O pessoal de governança e compliance está respondendo auditorias para a empresa em arquivo Word, em negócio Excel, tem que auditar o fornecedor usando uma planilha Excel, porque não existe não tem disponível uma ferramenta para fazer isso daí. Né? Então, e a pessoa de conscientização está com o budget zerado, porque a empresa não gasta isso. Isso assim, né? Quando a empresa tem uma pessoa de conscientização, porque são muito raro encontrar empresas que têm uma pessoa dedicada para fazer conscientização. Normalmente é alguém do time que também de vez em quando organiza uma palestra, Total. né? E faz alguma coisa com relação a isso. Mas são raras as empresas que têm uma pessoa dedicada. Não vou nem falar equipe, tá? Assim, que tem uma pessoa dedicada é muito raro. E eu, né, quando eu comecei a trabalhar nessa área de conscientização nesses últimos 3 anos, eu senti isso na pele. Eu fui buscar colegas de trabalho que também estavam na mesma área, e aí eu vi que, né, na prática, realmente, pouquíssimas empresas têm alguém dedicado para fazer isso. As empresas fazem alguma coisa, né? Muitas empresas fazem alguma coisa, mas raramente com uma pessoa dedicada para isso. Então, o que eu acho é o seguinte: primeira coisa, assim, a gente não pode focar só em tecnologia na hora de criar o budget, de criar a estratégia de segurança da empresa. Lógico, ferramenta de segurança é muito caro, ela acaba naturalmente consumindo uma parcela significativa do seu orçamento, né? Mas você não pode dedicar 100% a ele só na questão de ferramentas. Você tem que dar o treinamento para o seu pessoal, dar orientação para o seu próprio time, né? De novo, assim, quantas empresas investem na formação do próprio time, né? Paga curso, paga treinamento, certificação, participação em congressos. É muito raro você ver uma empresa fazer isso. E hoje em dia, então, onde a gente está vivendo um cenário onde o mercado está superaquecido e os profissionais têm uma facilidade muito grande de movimentar entre várias empresas, as empresas ficam mais reticentes ainda de investir em pagar cursos e treinamentos para os seus funcionários, né? E aí fica aquela máxima, né? O que é pior, né? Você pagar um treinamento para o seu funcionário e ele sair da empresa, ou você não pagar e ele não se capacitar e ele não sair da sua empresa, né? É um risco alto, né? É um risco, né, tão grande quanto, né? Então, existe isso também, né? Então, analista por exemplo, de SOC que não fez um treinamento sobre como responder incidentes, né? Analista de pentest que não participa de eventos, não faz treinamentos na área, por exemplo. Assim, quando faz, na verdade, faz por conta própria, né? E não porque a empresa incentiva.
E o pior, né? Às vezes a empresa te consome tanto no seu trabalho que você não tem, mesmo que você queira fazer isso por conta própria, você não consegue, né? Você é obrigado a não fazer, né? Ou fazer em período de férias, ou fazer treinamento só à noite, porque de dia o gestor não dá acesso, né? Então, isso acontece com uma certa frequência, né? Então, é uma grande dificuldade, assim, essa preocupação aí de investir em pessoas. De novo, quando eu falo em investir em pessoas, não é só treinar o usuário final, é treinar o seu analista de segurança que está trabalhando do seu lado também, né? Manter essa pessoa atualizada. Boa. Anquises, que dica e recomendação você daria para essa galera que está começando a trabalhar com tecnologia ou esses estudantes que sonham, almejam atuar nessa área da tecnologia e da cybersecurity? Olha, nós estamos vivendo uma oportunidade, num momento bem interessante do ponto de vista de carreira, que é o fato do mercado estar superaquecido, né? Ou seja, a gente tem uma demanda por profissionais de tecnologia e de segurança muito maior do que a oferta. A gente tem muita vaga disponível e pouco profissional para preencher essas vagas. Então, isso faz com que primeiro, né, taxa de desemprego zero. Né? Esse é o sonho de qualquer economista, de qualquer presidente de qualquer país. Na área de segurança e de tecnologia, por mais que exista uma crise global, guerra na Ucrânia, pandemia, etc., a taxa de desemprego é zero. Na verdade, é negativa, né? Porque tem mais vagas do que profissionais. Então, a gente tem essa oportunidade do quê? De sermos os donos da nossa carreira. Ou seja, eu não tenho que trabalhar em determinada empresa por falta de opção. Eu tenho a opção de escolher a empresa que eu quero trabalhar, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é essa consciência sobre o nosso empoderamento sobre a nossa própria carreira. Então, assim, se o clima de trabalho não está bom, se a empresa não te dá os benefícios suficientes, se ela está pagando, remunerando mal, etc., hoje a gente consegue buscar novas oportunidades de emprego e de carreira, né? Dentro do nosso desejo, do nosso sonho, etc. Então, por exemplo, pegando assim um extremo, né, numa linha, né? Se o seu sonho, por exemplo, é sair do Brasil, porque não aguento, por qualquer motivo que seja, meu sonho é morar nos Estados Unidos, é morar na Europa, é morar na Conchinchina, que seja, né? Hoje, por conta dessa demanda globalizada por profissionais, a gente consegue, né? É só você se preparar, adaptar seu currículo para isso. Por exemplo, se o seu sonho é trabalhar numa empresa americana nos Estados Unidos, né? Então, capricha no seu inglês, faz certificações para engordar o seu currículo, tal, acumula uma certa experiência e rapidamente você consegue uma oportunidade lá fora, né? Isso pegando só uma das possíveis vertentes de carreira de cada pessoa, né? Então, eu acho que a primeira questão é empoderamento da própria carreira, né? Então, hoje nós somos responsáveis pela nossa carreira e a gente tem essa liberdade de escolher onde a gente quer trabalhar. Lógico, né? Nem sempre nós vamos achar o emprego dos sonhos, com o salário que a gente quer ganhar, do jeito que a gente quer, mas dá para ir caminhando nessa direção facilmente, graças ao mercado que existe hoje, né? Então, se a gente se capacita, se prepara, a gente consegue colher os frutos bem rapidamente, né? E outra coisa que está relacionada a isso é a questão assim, nós como profissional de segurança, a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre estudando, sempre conhecendo novas ferramentas, novas tecnologias. Domínio do inglês é fundamental, né? Não é nem assim tipo diferencial, é fundamental, né? Hoje, se você não fala inglês, você não consegue acompanhar as novidades, porque acontece muita coisa lá fora que só depois vai chegar aqui no Brasil, em termos de tecnologia, em termos de documentação, artigos, palestras, e conteúdos em geral, né? Mas em termos também de oportunidades de emprego, então se você já tem um inglês razoável, você consegue trabalhar em empresas com melhores oportunidades, por exemplo, né? E, de repente, partir para a segunda, para uma terceira língua também, para ampliar aí seu escopo pessoal e profissional também. Então, do ponto de vista de carreira, eu sugiro isso, né? E uma pergunta que eu sempre ouço muito é assim, como começar, né? Porque
Na verdade, é uma situação muito bizarra que a gente vive, né? Eu acabei de comentar que a gente está com o mercado superaquecido porque falta profissionais de segurança, né? E, de fato, as empresas têm dificuldade, assim, qualquer executivo que você falar no mercado, qualquer um deles, de verdade, assim, não tem exceção, e perguntar se ele tem alguma vaga em aberto, ele vai dizer que sim. Alguma vaga em aberto há mais de 2, 3, 4, 5 meses, ele vai dizer que sim, tá? Porque as empresas estão com dificuldade de achar profissional devido à escassez de profissional. Ao mesmo tempo, olha que bizarro, as empresas não conseguem contratar porque falta profissional e tem uma galera gigante querendo entrar no mercado e não consegue, porque não consegue a oportunidade, porque está começando na área, porque não tem experiência ainda, porque está buscando o seu primeiro emprego, né? Então a gente tem uma discrepância muito grande no mercado, né? Assim, uma falta de profissionais gigante e uma galera enorme querendo entrar. Isso sem falar da questão de diversidade, né? Que na área de segurança, na área de tecnologia em geral, e também na área de segurança, a maioria dos profissionais são homens brancos, entendeu? Então, você acha pouco profissional de qualquer outra diversidade que não seja um homem branco hétero, né, trabalhando na área. Então, se a gente conseguiria resolver, a minha opinião pessoal, né, é que a gente conseguiria resolver o problema de falta de mão de obra se a gente conseguisse dar vazão para o pessoal que está querendo entrar e se a gente resolvesse essa questão da diversidade, se a gente tivesse uma distribuição homogênea entre profissionais da mesma forma que existe na população em geral, né? 50% homem, 50% mulher, no Brasil a grande maioria é negro ou pardo, né? Então, se a gente resolvesse essa questão da diversidade, acabaria essa questão de falta de profissionais. Mas, de novo, as empresas têm que começar a focar em trazer pessoas novas, trazer sangue novo e formar profissionais. Porque não adianta a gente continuar, as empresas continuarem no ritmo que elas têm hoje, de só querer contratar profissional sênior, certificado, com inglês fluente, 5 línguas e formado em SAST, DAST, com experiência em SOC e CSERT e que faz pentest, entendeu? Então não adianta as empresas focarem só em querer contratar o profissional sênior, que são poucos, né, e deixar de lado essa massa gigante de pessoas que estão querendo entrar. Então, eu realmente acredito que as empresas têm que começar a investir mais em dar espaço para o pessoal novo, né? E para o pessoal novo, eu sugiro, eu vejo muitos casos de pessoas que já estudam ou estão começando a trabalhar em tecnologia e se interessaram pela área de segurança. A grande dica que eu dou é o seguinte: primeiro, pega aquela área que você já conhece dentro de tecnologia, você gosta de programação, você gosta de infraestrutura, de redes, tanto faz. Pega essa área que você já gosta de trabalhar, que você já conhece, e se especializa nela do ponto de vista de segurança. Eu sou um programador, Java que seja, né? Como eu posso programar o meu código Java de uma forma mais segura? Quais são os problemas mais comuns? Como eu posso auditar um código Java de um colega para ver se ele está seguro ou não? Né? Tem muita referência sobre isso. Então, dentro da sua área de conhecimento, comece a estudar como aplicar a segurança, né, com relação a isso. E aí você já vai naturalmente trilhar o seu caminho para entrar nessa área com mais facilidade, né, tanto do ponto de vista de carreira, como para você mesmo, né, você já está trabalhando com alguma coisa que você conhece. E outra coisa, de novo, né, investir em curso, investir em inglês. Se a empresa não investe em você, você investe em você. Entendeu? Quando eu comecei a estagiar lá 20 anos atrás, de verdade, assim, é sério isso, né? Eu gastava exatamente metade do meu salário pagando o curso de inglês, né? Porque eu lembro que eu recebi o salário em 2 parcelas, salário de estagiário, tá? E eu lembro que uma das parcelas era totalmente, né, caía no dia de pagar o curso de inglês. Então foi um investimento que eu fiz em mim mesmo logo no começo da carreira e que até hoje eu uso, né? Até hoje eu falo inglês. Lorde Anquises Moraes da Casa Hacker, cara, eu tô muito feliz pela sua disponibilidade, por todo esse papo aqui, tá? Pelo ser humano que você trouxe temas muito relevantes relacionados, poxa, à inclusão, diversidade que a gente realmente precisa investir. E tá aí, né? As empresas precisam olhar para isso, porque a diversidade ela traz uma bagagem muito cultural, onde eu vou aprender com o Anquises vai aprender com fulano, com fulana, e isso é muito mais do que técnico, do que acadêmico, né? São experiências de vida que fazem com que a gente
aprenda com cada pessoa e com a diferença de cada pessoa. Isso é muito importante. E só para complementar, quer ver? Uma coisa Claro. que também é bizarro no nosso mercado, né? A cultura hacker, ela é uma cultura, por si só, extremamente inclusiva, porque ela é uma cultura construída na base do conhecimento, do famoso show me the code, entendeu? Então, assim, na cultura hacker, não importa se você é homem, mulher, extraterrestre, branco, preto, azul, né? O que importa é o que você produz, é o conhecimento que você compartilha. Então, dentro da cultura hacker, não deveria existir qualquer tipo de segregação ou discriminação. De novo, é na base da meritocracia. Isso na teoria, né? E na prática o que a gente vê, de novo, você vai em evento de segurança, né? Hoje está mudando um pouquinho, tá? Por conta de um esforço dos organizadores de evento em tentar promover essa diversidade, tá? Mas, assim, você vai nos eventos de segurança, por exemplo, pode ser evento mais técnico ou menos técnico, a maioria dos palestrantes, né, ou a quase totalidade dos palestrantes, a quase totalidade dos participantes são homens brancos, né? Uma vez, alguns anos atrás, eu tirei uma foto, né, assim, na DEFCON, né? A DEFCON é um dos maiores eventos de segurança do mundo, acontece todo ano em Las Vegas. Eu tirei uma foto assim, de uma fila no banheiro masculino. Então, assim, quem está acostumado a ir numa balada e ver fila no banheiro masculino, não existe fila no banheiro masculino em nenhuma balada que você vá, entendeu? Mas se você vai no evento de segurança, tem fila para entrar no banheiro masculino. Tamanha a discrepância da nossa comunidade, do nosso mercado de trabalho com a realidade. Então, e de novo, assim, é bizarro porque, em teoria, né, na sua essência, a cultura hacker ela promove a inclusão. Mas, na prática, a gente está no mercado de trabalho em uma comunidade totalmente exclusiva. Exato, cara. Bizarro. Bizarro, isso. E aí, o que você achou desse papo? Curtiu? Queria ouvir de você o que você achou. Fui bem? Sensacional, não? Você dá para você tem talento aí, você tem um futuro aí nessa área. Muito legal. Mas obrigado, então, aí pela sua participação, foi muito top. E mais uma vez, você me inspira bastante, viu? E muito legal te conhecer legal, agora. imagina. E, de novo, brigadão. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do TechSec Podcast. Não deixe de seguir a gente lá no nosso Instagram, @TechSecPodcast. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio e bora conscientizar!